E eu já vou chamar aqui... Opa, peraí. Eu já vou chamar aqui o Flávio para poder participar aqui com a gente. Tudo bem, Flávio? Beleza? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Flávio. Beleza? Boa noite, Flávio. Bom, tudo bem? Conforme eu disse, é um tema nacional. Essa semana foi criada a Frente Nacional das Mandatas e Mandatos Coletivos. E aqui em Ribeirão Preto, quase que... Aí o Flávio vai me dizer que ele está mais por dentro, o Flávio é um dos coordenadores nacional aí, se é quase que exclusividade. Ribeirão Preto tem 2, né? Teve a oportunidade de fazer 2 mandatos coletivos, o Coletivo Popular Juliette Zilli, na qual eu faço parte, e o Coletivo Ramon Todas as Vozes, que o Flávio é co-vereador. Só Ribeirão que teve 2, Flávio? Eu não me lembro. Nós somos uma das 2 cidades no país que tem 2 mandatos, Paulo. Ribeirão Preto e a cidade de São Paulo. Muito bom. Conta aí para a gente introduzir o assunto, depois o Ailson e o Ricardo vai te perguntar também, questionar, como que foi esse lançamento, a construção desse lançamento, Flávio? Porque não foi de um dia para a noite, né? Não foi, vamos fazer amanhã, né? Já vem uma sequência de encontros desde o começo do ano. Esse ano, primeiro acho que fazer uma ambientação rápida. Essa ideia de mandato coletivo é algo muito novo no Brasil, né? Está em plena discussão. A primeira experiência nesse sentido aconteceu em 2016, na cidade de Alto Paraíso, Goiás, foi eleito um mandato coletivo lá. Em 2018 foram eleitos 2 mandatos para assembleias legislativas, que é a atual mandato ativista aqui na Assembleia de São Paulo, e as juntas codeputadas lá na Assembleia de Pernambuco. E aí, esse ano, 4 anos depois de eleita a primeira experiência coletiva em Alto Paraíso, nós tivemos cerca de um pouco mais de 250 candidaturas coletivas no país, e foram eleitas 25 até onde nós mapeamos até o momento. No início do ano, com esse tanto de mandatos coletivos que aconteceram pelo país, surgiu uma coincidência puxada pela Rubião-C, que é codeputada lá em Pernambuco, de ir juntando no clássico grupo de WhatsApp contatos de pessoas, né, que estavam eleitas em mandatos coletivos. Então foram um adicionando o outro, nós conseguimos reunir vários mandatos dentro daquele grupo, mas como é importante que as discussões e construções elas aconteçam para além do grupo de WhatsApp, né, que só dentro do grupo de WhatsApp a gente coleciona aí várias situações problemáticas de informação, inclusive, né? Para a gente não ficar só no grupo de WhatsApp, surgiu a ideia de a gente começar a construir encontros mesmo dos mandatos. Isso já tem alguns meses, do começo do ano para cá, e desses encontros nasceram a Frente Nacional de Mandatas e Mandatos Coletivos, que é um movimento que reúne representantes de todos esses mandatos e mandatas para debater primeiro o formato, para fortalecer o formato, para esclarecer, criar um trabalho de esclarecimento sobre o que é um mandato coletivo, né, e a que ele se propõe, inclusive, porque o mandato coletivo ele não tem uma função apenas de juntar pessoas e facilitar uma eleição, como alguns já chegaram a falar por aí, não busca nenhum tipo de privilégio, mas pelo contrário, o mandato coletivo ele é uma ação afirmativa, né, de levar para dentro do espaço legislativo representações que dificilmente chegariam ali. Os espaços legislativos não são feitos para uma parcela da população, né? Esses espaços de poder não são construídos para uma parcela da população. O mandato coletivo ele surgiu como uma opção para fortalecer esses processos e levar essas representações para dentro do espaço legislativo. E aí uma das intenções da frente é essa, a outra é fortalecer o modelo, e a outra é, inclusive, buscar a regulamentação desse modelo no país. Ricardo, aí, fica à vontade. É exatamente isso que eu ia te perguntar, Flávio, que como uma grande novidade, eu percebi, principalmente nessa última eleição municipal, um desafio de diálogo com o eleitor, para o eleitor compreender o que significava o mandato coletivo, inclusive votar nos mandatos coletivos. Então, existia esse desafio do diálogo com o eleitor, de levar essa novidade até o eleitor. O eleitor perguntava, mas tudo bem, é um conjunto de vereadores, mas quem é que é o vereador de verdade? Então, tinha que sentar e dizer que
toda essa questão, né? Então, foi um trabalho de construção coletiva na eleição. E eu peguei essa batalha da narrativa e da construção coletiva, a partir do momento que se é eleito, ela é levada para dentro do legislativo. Os legislativos, tradicionalmente, são espaços muito conservadores, muito machistas, conservadores, personalistas, e eu tendo a imaginar que as batalhas dentro das casas legislativas para mandatos são muito grandes. Você falou sobre a questão da legislação, né, de todos os co-vereadores poderem ter as prerrogativas parlamentares de propor coisas. Hoje em dia a gente sabe que apenas um de vocês pode falar na tribuna, pode-se ter as prerrogativas do vereador. Então, a ideia, a partir dessa frente, é construir um projeto de lei nacional que possa dar prerrogativas para os vereadores poderem exercer o seu papel dentro das casas legislativas. E eu penso que isso vai ser uma batalha muito grande, né? Vai ser uma batalha duríssima. Eu acho que vocês, do Ramon Todas as Vozes, do Mandato Judete, já estão sentindo na pele dentro da Câmara de Ribeirão Preto. Ou é uma imaginação? Uma imaginação fértil minha? Olha, eu acho que a gente tem uma situação morna em Ribeirão Preto. Conhecendo os relatos de outras situações Brasil afora, que a gente troca bastante, a gente está numa situação morna. Não é nem favorável, mas nem tem uma perseguição contra a ideia dos mandatos coletivos. A gente tem situações em outras câmaras que há perseguição. A cidade de São Paulo, recentemente, por uma ação de vereadores recém-eleitos também, contra o mandato coletivo. A Câmara de São Paulo retirou algumas possibilidades de atuação dos dois mandatos coletivos eleitos lá. Por outro lado, a gente tem mandatos eleitos no país que a gente tem em Ijuí, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, um mandato eleito de 5 mulheres, que todas são tratadas como vereadoras dentro do mandato, dentro da Câmara, que a mesa da Câmara se refere a elas como um mandato coletivo sempre. Então, tem experiências em outros lugares no país que os mandatos coletivos são respeitados dentro da casa. Em outros lugares tem tido problemas, sim. O Paulo aí me dá a impressão dele, mas eu faço análise de que, por enquanto, em Ribeirão, nós estamos numa situação morna. A gente não tem nada que favoreça, de fato, mas a gente não tem tido nenhum tipo de problema também para atuar dentro do que a gente está se propondo. Mas a gente também não promoveu confronto, nenhum tipo de enfrentamento, né? A gente está atuando de forma coletiva dentro da Câmara, mas não buscamos nenhum tipo de provocação nesse sentido também. Acho que a situação aqui está morna. Dentre os exemplos que a gente tem Brasil afora aí, ela é estável. A respeito da regulamentação, já existe uma PEC no Congresso Nacional, que é da deputada Renata Abreu, que é uma proposta de emenda à Constituição, que ela é bem simples, que ela reconhece candidaturas individuais e coletivas, ponto. Foi desenvolvido um outro projeto do senador Randolph, que ele é mais completo, ele detalha melhor esse funcionamento do mandato coletivo, o papel dos co-vereadores, ele amplia, né, tanto as benesses, quanto as vantagens, quanto as responsabilidades do parlamentar para todos os co-vereadores, e se eu não me engano, essa proposta ela foi apresentada ontem, terça-feira, não, ontem mesmo. E tem outros dois projetos de lei tramitando no Congresso Nacional também, que se relacionam com a ideia de mandatos coletivos, mas que ainda não chega ao impacto, como, por exemplo, de uma mudança na Constituição. Mas essa é uma discussão que está sendo feita, está sendo realizada, é necessário. Se a gente olhar aqui de 2016 para cá, em 4 anos, né, tivemos em 2016, acho que foram menos de 20 candidaturas coletivas no país. 4 anos depois, nós tivemos mais de 250, e saltamos de um eleito para 25 mandatos em câmaras eleitas. Então, isso é algo que veio para ficar, né? Ou a gente vai agora olhar 2022, 2024, mas a tendência é isso se fortalecer ainda mais. E está se espalhando. Os mandatos coletivos mapeados, eles estão em 8 partidos diferentes, 10 estados diferentes, são, se eu não me engano, 7 em capitais
e 18 no interior, em cidades do interior. Então, não é um privilégio de grandes cidades e de capitais. Então, é algo que está se espalhando pelo país mesmo, né? Em algum momento, essa discussão vai ter que ser feita no âmbito nacional. Muito bem. A minha pergunta acho que vai ao encontro do que o Ricardo perguntou e daquilo que você tinha, assim, acho que ensaiou a resposta, no sentido da realidade de Ribeirão Preto mesmo. E aí você já falou, assim, que na Câmara de Juiz se inclusive reconhece falando. Assistindo aqui em alguma ou outra sessão, parece que eu percebi que o presidente da casa, o Maracá, ele se refere aos mandatos como Ramon, Todas as Vozes, Coletivo Popular, né, Judete Zilli. Não sei se em todos os momentos, não sei também se caberia em todos os momentos, mas percebo esse reconhecimento, né? E aí eu queria perguntar justamente disso, assim, o que vocês percebem que falta aqui, que, por exemplo, teria em outro lugar, e o que vocês têm aqui que em outros lugares, por exemplo, ainda não tem? Quer responder, Paulo? Não, só um pedaço aí, depois você complementa. Ailson, você tem razão. Eu vejo um esforço do pessoal da Câmara Municipal nesses detalhes. Então, por exemplo, o presidente se porta aos coletivos como coletivo. Isso é bem legal. Outros pequenos detalhes, por exemplo, na porta do gabinete estava escrito vereador e o nome. Aí eles trocaram a plaquinha, sempre tem que pedir, sabe? Eles falaram, estava errado, nós tivemos que trocar. E assim, tem tido uma relação interessante. Inclusive, essa semana mesmo, ontem, o Flávio teve com o presidente da Câmara entregando um ofício, junto com a Judete, a Silvia, para poder pedir para o presidente informar todos os vereadores sobre essa iniciativa da Frente Nacional. E foi muito bem recebido pela presidência da Câmara de Ribeirão Preto, né, Flávio? Eu não estive lá presente, mas me passaram que ele recebeu isso com bastante agrado, que vai fazer aquilo que a gente pediu no ofício. Foi isso, né, Flávio? Sim, eu acho que a eleição de um mandato coletivo numa cidade gera uma curiosidade muito grande. A eleição de 2 mandatos coletivos, vamos pensar que na Câmara de São Paulo, que acho que são 55 mandatos, elegeu 2. E aqui em Ribeirão Preto, que são 22, elegeu 2. Então, ao mesmo tempo que pela primeira vez a cidade elege mandatos coletivos, já elege 2 de cara, né, de uma vez, isso já gerou uma curiosidade muito grande. Então, eu sinto que quando nós chegamos na Câmara, tinha um ar de curiosidade ali estabelecido dentre os servidores, dentre outros vereadores, e de como isso seria construído ali. A gente se comporta como um mandato coletivo, a gente procura estar nos espaços, participar dos momentos de forma coletiva. Então, acho que isso também vai reforçando um pouco, vai construindo, né, aos poucos essas relações. A gente ainda precisa, acho que ampliar, é um desafio ampliar esses espaços, reconhecer, independente de projeto nacional, né, de modificação na Constituição, a gente consegue realizar algumas pequenas mudanças dentro de regimento interno da Câmara, dentro de funcionamento da Câmara, que favoreça um pouco mais a atuação de co-vereadores. Ainda que o termo co-vereador oficialmente nem exista, né, ela é uma construção, o mandato coletivo, o termo co-vereador, esse papel, ele é uma construção política que vem sendo, e social, né, inclusive, que vem sendo feita, ainda que não exista oficialmente, nós existimos de fato, né, a gente está ali atuando, compartilhando as decisões de um mandato, né? Nenhum dos nossos titulares aí, dos nossos representantes legislativos, tem o poder de atuar sozinho em relação ao mandato, né? Respondem junto com os outros co-vereadores pelas decisões. Então, a gente existe, de fato.
E aí, alguns pequenos mecanismos na Câmara ainda podem ser modificados para dar mais condições para que a gente possa atuar como co-vereadores. Inclusive, participação de alguns espaços, participação em comissões, eu acho fundamental. Na fala que me antecedeu aí, foi feito, inclusive, um apontamento, e só me permitindo a correção, são 2 mandatos coletivos em Ribeirão, não 3 ou mais, são 2. Tem experiências de compartilhamento, né, coletivo, mas o formato mandato coletivo, nós temos 2, e a gente, realmente, os mandatos, eles incluem pessoas de diferentes áreas de atuação. Seria muito interessante, por exemplo, que nós pudéssemos participar das comissões da Câmara dentro das nossas áreas de atuação, oficialmente, facilitar possibilidades para que a gente pudesse, ainda que a gente não possa assinar pelo mandato ainda, mas que a gente possa participar ativamente. Acho que isso é uma tentativa, as comissões estão começando a funcionar aí agora, né, nessa nova legislatura, é um desafio nosso insistir nesse espaço, em ocupar esses espaços. Eu, por exemplo, minha área é cultura, eu sou um militante da cultura e eu posso contribuir muito com um histórico muito grande de militância e de discussão da cultura na cidade, eu posso contribuir muito com uma comissão que aborda a cultura na Câmara. E assim vai para todos os co-vereadores, né? E aí, só finalizando, esse documento que nós apresentamos ontem, nós do Mandato Coletivo Todas as Vozes e o Coletivo Popular, para casa, foi um manifesto que a Frente Nacional de Mandatos e Mandatos Coletivos construiu. Esse manifesto está apresentando a frente, apresentando o debate sobre os mandatos coletivos, apresentando inclusive os dados de mandatos coletivos que nós temos, e a gente apresentou esse documento em ofício para a presidência, pedindo para que fossem encaminhados para todos os vereadores, assessores e servidores da casa, porque é um documento muito legal, muito bacana, que explica bastante sobre esse modelo, e porque nós estamos na semana de lançamento da frente, um conjunto de ações que em todas as câmaras e nas assembleias legislativas a gente está fazendo ações afirmativas para mandato coletivo. Então, está distribuindo manifesto, fazendo falas nas sessões, registrando todas essas participações para fazer uma ação conjunta, e isso que nós fizemos aqui, os 2 mandatos juntos. Na verdade, a gente está fazendo junto com mais 25 mandatos coletivos no país. Legal, Ricardo, antes de passar para você fazer sua indagação novamente, isso que o Flávio falou é interessante. Para além dos próprios mandatos coletivos, a prática também de trabalhar coletivamente entre os mandatos é um negócio que está sendo muito interessante. A gente tem feito várias ações assim em conjunto, tanto nós com o coletivo, com outros mandatos, e isso tem sido assim, uma experiência muito legal, porque a gente chega com mais força, com mais propriedade, com mais estudo, com mais importância naquilo que a gente está propondo. Então, você veja que até essa mentalidade de não ser um vereador que tem uma ideia super legal que ele coloca lá e pronto, de repente vira uma coisa para todo mundo seguir, no processo dos mandatos coletivos a gente está envolvendo os outros mandatos para poder fazer junto, para a gente poder ganhar nesse aspecto. Então, é mais um ganho aí que a Ribeirão está tendo com essa experiência da gente. Carlos. Com certeza. Eu queria refletir um pouco para dentro dos partidos, né? A gente está falando aqui em Ribeirão Preto de 2 mandatos, um que foi eleito pelo PSOL e outro que foi eleito pelo PT. Da mesma forma que houve a necessidade de diálogo com o eleitor, agora tem esse diálogo dentro das casas legislativas, há também o diálogo para dentro do partido. O PSOL já faz há um tempo, já tem um know-how maior, porque inclusive foi o PSOL que deu, acho que o pontapé inicial nos partidos de esquerda, de buscar esses mandatos coletivos. Então eu acho que tem um trabalho um pouco mais encaminhado. Eu sinto, como militante do PT e como dirigente do PT aqui em Ribeirão Preto, observando o partido, que o PT ainda está se acostumando com essa novidade. E eu acho que é uma novidade que veio para ficar. Os partidos então, eu queria perguntar para vocês, para dentro do partido. Para dentro do partido, há essa dificuldade também? Os co-vereadores são tratados pelas direções partidárias como vereadores de fato?
ou a gente ainda ouve, como eu ouvi essa semana, de um dirigente partidário em Ribeirão Preto de chamar, por exemplo, um co-vereador de assessor. Então, existe ainda a necessidade desse diálogo para dentro dos partidos? Também é um desafio? Eu acho que há necessidade desse diálogo para todos os lugares, né, Paulo? Para os partidos, para os outros parlamentares, colegas parlamentares, para a população em geral. Esse entendimento precisa ser trabalhado ainda, é uma coisa muito nova. Só uma curiosidade, o primeiro mandato coletivo eleito, ele foi em Alto Paraíso, ele foi eleito pelo PTN, que virou Podemos. E aí, só que hoje domina, de fato, a maioria dos mandatos são PSOL e PT, que estão no país. Nós temos, acho que 12 ou 13 do PSOL, e se eu não me engano, 10 do PT, e aí nós temos PSB, PV, Cidadania, Avante e PCdoB. Tem um mandato que ele ilustra essa discussão dentro dos partidos. O mandato do PCdoB, que é o de Ijuí, ele é composto por 2 integrantes, se eu não me engano, do PCdoB e 3 do PT, ou o contrário. Aí elas escolheram a legenda do PCdoB ali naquele momento, mas é uma construção suprapartidária. E nós temos outros modelos de mandatos que envolvem a própria bancada ativista, foi uma construção suprapartidária, que virou mandato ativista. Nós temos mandatos, isso é uma discussão interessante, temos mandatos que extrapolam o conceito de partido, que envolvem pessoas ligadas a mais de um partido, inclusive pessoas apartidárias, que não estão em partido nenhum. Todos os mandatos, é óbvio, eles precisam seguir as regras, né, o programa do partido que ele está. Então, por mais que seja uma construção pluripartidária, ele vai ter que seguir, se alinhar àquela casa que está hospedando ele, né? Eu acho, que observo que nem todos os mandatos coletivos, eles são necessariamente construções que saem de dentro do partido. Tem alguns mandatos que são movimentos que transformam os partidos em suas casas, porque dentro do nosso sistema político é necessário, então transforma o partido em suas casas para poder ocupar esse espaço legislativo. Mas não são construções que nascem de dentro do partido. Nós temos vários exemplos diferentes. Eu acho que dentro dos partidos me parece que dentro dos partidos da esquerda é mais fácil romper essa personalização do cargo e da candidatura, né? Então, talvez por isso ele nasça, os mandatos coletivos, eles nascem mais dentro desses partidos. E a relação com os partidos também é de construção, né? A ideia da covereança de co-deputados estão sendo construídas em todos os espaços. Me repetindo, é algo muito novo. Então, para todos, em todos os lugares e para todo mundo, é um trabalho de convencimento, de entendimento que tem que ser feito. Paulo, o que você... Eu falo pelo lado de cá, o que você fala pelo lado daí? Não, você me contemplou, eu acho que foi um susto, né, que o pessoal levou, assim, é muito novo mesmo. E eu acho que dentro dos partidos, acho que dentro da sociedade como um todo, a gente tem que descobrir como é que a gente vai lidar com essas questões. Dentro do partido é um pouco mais complicado, porque tem algumas figuras jurídicas, alguns envolvimentos aí de estrutura partidária que é mais difícil um pouco. Mas eu acho que com o tempo a gente vai quebrando isso, sem problema nenhum. Você tem um retorno, não sei de quem que é. Aí que está tendo um retorno não. Ah, tá. Então, eu acho isso, que assim, com o tempo a gente vai resolvendo essa questão, assim como resolveu, ou pelo menos tem acontecido dentro do espaço da Câmara, foi um susto, né? As pessoas vão ter que se acostumar com isso, porque é uma realidade nova, que a gente traz gente novas para participar, gente, como você diz, que não está muito preocupado com a questão partidária como estrutura, mas está preocupado com a política. Então, a gente vai ter que fazer um bem bolado aí para poder levar tudo isso junto. E a sociedade clama por alguma mudança, né? Por alguma estrutura nova, por alguma forma de fazer política que seja um pouco mais democratizada. Esse lance da despersonalizar um tanto quanto o poder do mandatário do mandato, né? Acho que isso é importante, mas é um processo pedagógico lento, que a gente vai ter que brigar bastante.
Mas eu acho que a prática vai mostrar que isso é importante, que isso é legal e que isso vai dar certo. É representativo, né? Claro, claro. A reclamação que a Maria Silvia fez agora há pouco na live aqui, ela tem toda a razão. Muitas vezes o mandato ele não consegue chegar. E eu acho que com os mandatos coletivos, ele tem mais chance de chegar. Conforme você mesmo disse, você tem representantes de várias áreas da atuação na sociedade que pode ir lá no bairro, na ponta, para poder acompanhar tudo isso. É lógico que é muito difícil tudo, né? Não é fácil, mas tem mais possibilidade, eu acredito nisso plenamente. Ailson. Nosso coletivo, nós temos pessoas ligadas à cultura, que debatem a pauta de saúde, de educação, pauta racial, pauta de mulheres, temos uma liderança comunitária da região norte, então você consegue reunir pessoas ligadas à moradia, debate de moradia, então você consegue reunir vários debates, várias atuações dentro de um mesmo mandato. É muito difícil uma única pessoa conseguir dar conta de tantos setores assim, né? Então, uma única pessoa à frente de um mandato, você acaba tendo que fazer escolhas. Mas se nós temos várias pessoas à frente de um mandato, você consegue dividir o trabalho e somar forças para representar melhor a cidade, inclusive. Eu sou muito defensor desse modelo justamente por isso, porque a gente consegue dividir o trabalho e somar forças na representação da cidade. Muito bem, eu acho que estamos encaminhando para o final. Antes de a gente finalizar, eu gostaria de ler alguns comentários aqui. A Rúbia comentou aqui, ó, muito bom conhecer o calçado